Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre uma passagem que se encontra no livro de 1 Coríntios 6, de 1 a 11, que tem por tema: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Amém? Glória a Deus. Paulo censura o litígio entre os irmãos. O que é litígio? Amém? O termo litígio é mencionado diretamente na Bíblia, mas existe passagem, ou melhor, o termo litígio não é mencionado diretamente na Bíblia, mas existe passagem que abordam questões relacionadas ao conflito, disputa e resoluções de problemas. A palavra litígio geralmente se refere a uma disputa legal ou contenciosa entre duas partes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então aqui ele está falando que nessa passagem existe litígio, que é coisas antiga, velha, que precisa ser renovada e precisa ser tratada entre os irmãos mesmo. Então nos dias de hoje não é diferente. Tem coisas que é entre os irmãos que precisa ser resolvido. Amém? Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se alguém de vós, tendo questões contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de ser julgado as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terreno, constitui-se um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? Isto é perante incrédulo. A só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis entre o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganes, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem afeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem arrombadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, como eu falei, Paulo aqui nessa passagem, ele fala justamente sobre isso, sobre o litígio. E o litígio são coisas velhas, vencidas, que poderia ser resolvido entre eles e não precisavam ir a um júri popular aonde pessoas que não têm a mesma fé que nós irá julgar um outro irmão. Amém? Então o que isso significa? Que os cristãos em Corinto não estavam cumprindo seu propósito como noiva de Deus, pois seus problemas espirituais estavam sendo levados para tribunais comuns, para que juízes carnais os julgassem. Dentre todos os cuidados que devemos ter com a nossa fé,
esse, é um deles. É muito importante que exercitemos-nos os discernimentos espirituais para saber tomar boas decisões que glorifiquem a Deus e edifiquem a igreja, mas que para isso seja necessário sofrer dano. Amém? A igreja é exatamente como a nossa família nuclear. Há pessoas de que gostamos e há pessoas de que não gostamos. Mesmo assim, somos família e isso é irrevogável. Para Paulo, não faz sentido que os irmãos sejam levados a outro juízo em tribunais comuns para resolver seus problemas. O Espírito Santo move o apóstolo a escrever sobre isso em 1 Coríntios 6, de 1 a 6, como a gente leu, e a instrução que ele dá é para que isso se resolvam primeiramente na igreja. Não há entre vós nenhum sábio para questionar sobre isso. Amém? Então, como eu falei, é como se diz, lavar roupa suja, tem que lavar roupa suja entre vós, entre vocês, né? Então, se você tem alguma contenda com o irmão, ou está havendo alguma coisa entre os irmãos, é melhor que vocês se reúnam e conversem entre si, não leve nada adiante, nem a juízo comum, porque o juiz comum, ele não tem a mesma fé que nós, ele não vai proferir da mesma fé que nós, e você sabe que muitos são incrédulos, não creem em Jesus, não são salvos, então não conhecem a espiritualidade de Deus, né? Também diz aqui, Paulo nos ensina como resolver questões que provoquem a divergência entre os irmãos e se adverte que não devemos levar outro irmão em Cristo à justiça comum, mas procurar resolver na igreja como cristão. Amém? Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Então, nos dias de hoje não é diferente. Se você sabe que um irmão está errando, converse-o, chame a ele, diga a ele que ele precisa nascer de novo, diga a ele que ele precisa conhecer a Jesus, que ele precisa se renovar na palavra, ele precisa sentir o renovo espiritual. Não precisa, como se diz, defamar, espalhar ou falar mal do próprio irmão. Resolvam entre si. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Glória a Deus. Esse foi o tema que Deus brotou em meu coração. Censurar o litígio entre os irmãos. Como eu te falei, litígios são coisas vencidas, coisa velha. Então Deus diz que quando a gente aceita Ele, as coisas velhas são jogadas no mar do esquecimento. E eis que tudo Ele fará novo. O que nós precisamos fazer é deleitar-se na palavra do Senhor, né? Se agradar da palavra do Senhor, se interessar mais pelas coisas do céu. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, deixa eu ler só uma passagem que se encontra no livro de João 14, 21, que diz, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama será revelado e será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, por esse tema. Senhor, ensina-nos a andar em teus caminhos. Senhor, de acordo com a tua palavra, os que amam a tua lei desfrutam a paz e nada há os que façam tropeçar. Amo tua lei, Senhor, porque ela é boa e visa meu bem. Ajuda-me, Senhor, a obedecer-lhe em todos os sentidos, para que não tropece nem caia. Desejo, Senhor, andar em teus caminhos para ter a certeza e a paz de saber que estou vivendo segundo a tua vontade. Meu coração anseia, Senhor, anseia em obedecer, Senhor, em todas as coisas. Por favor, Senhor, ajuda-me nas áreas em que não tenho andado em obediência. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Amém? Soberano Deus, graças te dou, Senhor, por mais uma noite na tua presença, por mais uma madrugada na tua presença. Te peço, Senhor, que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade.
Senhor, ajuda os enfermos, aquele que se encontra no leito de um hospital e precisando de uma cura e precisando da tua poderosa mão e tua visita. Ajuda, Senhor, todo aquele que está se recuperando em sua residência. Senhor, meu Deus, abre porta de emprego para todo aquele que precisa manter o sustento de suas famílias. Também te peço, Senhor, nos dá madrugada em paz, tranquila e restauradora na tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha, depois ativa o sininho para ficar em dias com as notificações e em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.